Já precisou de suporte na lavoura? Eu já. E nessa hora foi muito importante ter o Conecta no meu autopropelito. O Conecta é um serviço de acesso remoto exclusivo da Stara, que coloca você em contato direto com a fábrica. O técnico visualiza as informações do topper, acessa a máquina à distância e me ajuda em várias situações, como nas calibrações. É rápido e simples. Então você já sabe. Se precisar, Conecta. O pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine. E se as vendas da safra 2021-22 de soja já estão bem antecipadas, se já há comercialização também para a próxima safra de milho, é claro que a compra dos insumos também está avançando. E esse é o tema desse boletim. A gente conversa nesta manhã de terça-feira com o Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, porque se a gente olha para os fertilizantes, a gente já tem cerca de 30% já comprado pelos produtores brasileiros. Não é isso, Jefferson? Bom dia. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. É isso mesmo, pegando uma média nacional, claro. Em alguns estados nós temos essa média um pouco acima, né? Como é o caso do Mato Grosso. Mato Grosso, provavelmente, pelo que eu converso com alguns produtores, grandes produtores da região, o pessoal já adquiriu um montante superior a 30%, né? Em alguns casos até 80%, pensando na safra 2021-2022, tanto para a soja quanto para o milho e também o algodão, no caso dos frutonicultores. Jefferson, se a gente olha para o dólar, né, a gente vê que é um momento ainda difícil para a compra de insumos, mas diante dos preços dos grãos e o algodão, que também vem registrando alguma recuperação, a gente começa a entender por que essas relações de troca ainda são favoráveis. É esse caminho também que o produtor brasileiro está enxergando agora? Sem dúvida, né? Nós estamos numa condição muito favorável em relação à troca. Já tivemos melhores momentos, como no caso do MAP, por exemplo, mas agora ainda continua favorável perante o histórico, é importante dizer, né? Nós temos que acompanhar o histórico e esse histórico mostra que a relação de troca ela ainda continua favorável. Embora, como eu falei, ela teve alguns momentos melhores, no mês de maio, por exemplo, teve um momento excepcional para o MAP, KCL e ureia, mas agora ela está favorável ainda. Certo? Ela está favorável. Tá. Vamos começar, então, a entender em que cenário esses fertilizantes foram comprados, Jefferson? Né? O que motivou, portanto, e quais foram esses bons momentos de relação de troca até a gente chegar no momento atual para entender por que essa relação de troca já foi melhor? Né? Eu queria entender esse comparativo que se faz para a gente entender em que cenário essas compras foram feitas. Se nós olharmos aí no mesmo período do ano passado, vamos pegar como exemplo novembro de 2019, qual o cenário nós tínhamos? Nós tínhamos, no caso do MAP, um dos menores preços históricos, certo? Nós estávamos num patamar excelente, lá no mês de novembro do ano passado. Para o KCL, o preço estava favorável até para a compra, mas a menor média histórica para cloreto de potássio aconteceu em maio desse ano. Certo? Junto com a ureia também em maio estava muito boa. E aí nós tivemos o quê? Vamos pegar primeiro começando pelo MAP. Nós tivemos ali um aumento de quase $100 em um ano, 12 meses. Ou seja, de novembro, dezembro de 2019 até agora, nós tivemos $100, isso representa quase 30%, 35% de aumento. Certo? Então, o produtor que optou ali por fazer a troca em meados de maio, junho, por exemplo, ele pegou um cenário favorável para as três matérias-primas. Não estava tão bom para a MAP como no final do ano, mas não estava também tão ruim. Então, ele pegou o KCL em um bom nível, menor histórico, pegou MAP numa crescente, mas não tão forte, e pegou ureia também num bom nível, certo? Pensando em NPK. Agora, esse cenário mudou um pouco. Certo? Mudou um pouco, sobretudo para a MAP. MAP subiu bastante, como eu falei, $100 aproximadamente a tonelada em 12 meses. Tá. Uma demanda bastante aquecida aqui no Brasil, etc. Jefferson, e me parece que nesses últimos dias o que a gente viu também foi uma pressão de alta também bastante considerável para a ureia, né? A gente teve essa despontada aí dos preços da ureia, certo? Sim, sem dúvida. Aconteceu o seguinte... Do mês de maio, vamos lá, colocar final de maio até início de agosto, o preço da ureia subiu por volta de $80 a tonelada aqui no Brasil. Isso é reflexo de uma demanda muito aquecida por parte da Índia. A Índia que é o segundo maior consumidor do mundo.
Então, nós tivemos esse aumento bem considerável. E agora, o que acontece? Na semana passada, nós tivemos novamente um novo leilão. Lembrando que no mês passado, no mês de outubro, a Índia comprou por volta de 2,2 milhões de toneladas. Foi o maior volume adquirido de uma só vez. Uma estatal indiana comprou a RCF, certo? E agora nós temos mais um sinal importante para acompanharmos, que é a licitação da MMTC, uma outra empresa indiana, e isso pode colocar pressão nos preços da ureia no Brasil. Era isso que eu ia te perguntar. Então, essa influência dessas operações no preço dos produtos aqui no Brasil pode continuar, portanto? Pode continuar, sem dúvida. Não só no Brasil, mas no resto do mundo. Todos estão de olho agora de qual vai ser o montante, né? Estima-se 1,5 milhão de toneladas, e também qual será o nível de preço das ofertas, certo? A Índia, ela compra por leilão, ou seja, ela lança um pregão, vamos dizer assim, e aí ela vai recebendo as ofertas. Então, vai ser muito importante acompanharmos os dois pontos, o volume e também os preços que virão essas ofertas. Se a gente passa para MAP e KCl, qual a situação que a gente tem nesse momento, Jefferson? De preços e de demanda? Vamos lá, então. Começando pelo MAP, né? O MAP também ele subiu consideravelmente, se nós pegarmos aí da semana passada para agora, $5, $10, aí, dependendo da situação. Os preços eles vêm subindo bastante no Brasil, como eu falei, essa escalada. A relação de troca, mesmo com um aumento considerável, ela continua numa média. Né? Não podemos dizer que está ruim, ela teve momentos melhores, mas não está ruim. E no caso do KCl, pelo que eu acompanho do mercado, os preços estão estagnados há umas 3, 4 semanas. Certo? Não tivemos grandes alterações no custo de frete Brasil em dólar por tonelada. Certo? E aí um ponto importante sobre o cloreto de potássio. O cloreto de potássio ele tem uma relação de troca muito, muito favorável para o produtor. Certo. Embora, como eu falei, o preço subiu. Né? O preço subiu de maio para cá. Mas o ponto importante é que o preço nominal de venda do grão, ele também teve uma alteração. Isso favorece a troca. Tá. Jefferson, se a gente olha para o produtor que... Nesse momento a gente está com o plantio um pouco comprometido, né, por conta das questões climáticas. Há uma insegurança para a safrinha por conta desse atraso da safra de verão. Como é que está o planejamento dos produtores diante dessas incertezas que ele ainda tem que, né, manejar nesse momento da safra de verão e tudo mais, mas já tendo comercializado uma boa parte da próxima safra, né, e nessa necessidade talvez também de adquirir um pouco mais dos seus insumos e talvez olhando para os fertilizantes nesse momento, sendo ainda um bom momento. Ele vai conseguir avançar com isso nos próximos meses ou ele vai precisar ver uma consolidação maior da temporada atual para voltar aos negócios para a safra que vem? Certo, pelo que a gente acompanha, assim, os produtores aí, eles já compraram muito, como eu falei, né? Já adquiriram uma grande quantidade. O que pode acontecer? No próximo semestre, já que os produtores compraram bastante, se nós olharmos a questão de oferta e demanda, a demanda está concentrada agora, é muito concentrada. O produtor está vendendo antecipado a soja, vendendo antecipado o milho e comprando também antecipado o fertilizante. No segundo semestre, pode ocorrer um enfraquecimento da demanda? Pode acontecer, porque o produtor ele está bastante adiantado em suas compras. Isso pode ocorrer, nós não podemos descartar essa possibilidade. Qual que é o ponto importante? O produtor analisar a relação de troca que ele está fazendo e a condição que as empresas estão oferecendo a ele para comprar. Então, estamos falando de taxa de juros, questão de troca, entrega, etc. Eu acho que o mais importante é isso, né? O produtor conhecer essa relação de troca e ele julgar, olha, será que eu estou em um bom momento para fazer a minha compra do fertilizante, baseado em um conhecimento que eu tenho de troca, etc. Porque agora, como eu falei para você, não está ruim a troca, não está desfavorável para o produtor comparado a um histórico. Então, eu acho bacana até mesmo ele buscar alguma coisa ou arriscar e esperar uma possível recuada nos preços no segundo semestre, alguma coisa do tipo, dado talvez um enfraquecimento da demanda. Tá. Então, essa concentração de demanda, ela pode continuar nesses próximos meses, nesse começo de 2021? Pode continuar no começo, talvez, tá, né? Aí, lá no final, como o produtor já comprou bastante, inclusive pensando em 2022, exato, ele talvez possa esperar aí no futuro. Tá. Jefferson, se a gente olha para esses 30%, né, de média das compras já feitas, se a gente compara com outros anos, o quanto esse número é maior ou é um ritmo recorde de compra antecipada de fertilizantes? Como é que é esses comparativos?
Certo, vamos fazer o seguinte, eu acho que é interessante a gente pensar num ponto regional, né? Pegando o Brasil como um todo, o Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul costuma comprar um pouco antecipado. O estado do Paraná, Rio Grande do Sul, acabam comprando um pouco mais tarde, certo? Eu até diria que esse número de 30 ele pode ser até superior. É importante salientar, dado o avanço do Mato Grosso, né? O Mato Grosso acompanha bastante. Nos outros anos não foi tão expressivo como esse, porque o produtor não vendeu tão antecipado a soja. Certo? Teve esse movimento do antecipado da soja, que é importante, fator também para a compra de fertilizantes, mas não foi tão expressivo. Nós estamos vivendo realmente um recorde nas compras antecipadas. Tá. Se a gente olha na outra ponta, a gente tem né, na liderança esses estados aqui que são tradicionalmente também quem começa a plantar mais cedo, tudo mais, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. Na outra ponta, o que a gente tem, Jefferson? Quais são os estados que ainda não avançam tanto por problemas diversos ou por situações diversas a essa que esses estados mais do centro-oeste vêm registrando? Certo, o Paraná aqui ele acaba não fazendo tanta troca como no caso do Mato Grosso, né? Realmente essa coisa do barter não é tradicional aqui do estado, acaba realizar o barter, mas não é nem uma questão de problema, é uma questão da cultura do produtor, né? Ele vender um pouco mais para frente, esperar realmente a safra entrar. O Rio Grande do Sul é um caso do tipo, né? O produtor acaba deixando para vender um pouco mais para frente, e daí a questão do fertilizante também acaba não impactando tanto. É uma questão mais cultural do estado. O estado do Mato Grosso está bem avançado no que se refere ao barter, por exemplo. Certo? Então, aí eles acabam olhando preços futuros, tanto para a soja quanto para o milho, e também acabam optando por fazer a compra do fertilizante antecipado. E aí, como a gente mencionou, né? Esse ano bastante antecipado, chegando aí em alguns produtores já me dizendo 80%, 90% comprado para 2021, 2022. Isso acho que acompanha o movimento dos preços e acaba sendo historicamente positivo para o Brasil. É um momento muito singular para a produção agropecuária do país, né, Jefferson? Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos com um preço muito vantajoso para o caso dos grãos, né? A competitividade do grão brasileiro foi muito boa aí na questão do semestre passado, recorde de exportação de soja. Ano passado tivemos também um recorde nas exportações de milho. Então, o Brasil esse ano, nas temporadas anteriores também, ele vem ganhando espaço, cada vez mais espaço no mercado internacional. E nos fertilizantes eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Nós temos uma possibilidade de crescermos muito mais nos próximos anos. Lembrando que hoje ocupamos a 4ª posição no que se refere ao consumo, estamos atrás somente dos Estados Unidos, da Índia e da China, e eu acredito que nos próximos anos esse aumento na demanda brasileira por fertilizantes vai ser bastante expressivo. Legal. Jefferson, para a gente arredondar o nosso comentário, como que pesam as questões macroeconômicas nesse momento, né, nesse mercado? A questão cambial, a questão da taxa de juros, a gente foi para uma Selic também historicamente baixa, né? Como é que essas questões macroeconômicas têm influenciado nesse mercado e principalmente nas decisões dos produtores na sua análise? Certo. No caso, por exemplo, da taxa de juros, é interessante aquele produtor que acaba comprando a prazo, né? Sim. Então, ele pode conseguir, é importante dizer que pode, né? A taxa de juros baixa da Selic, ela nem sempre vai refletir tão direto ali na ponta do consumidor. Em geral acontece, mas é importante dizer. E um outro ponto é a questão cambial, né? Nós temos um câmbio aí com os maiores patamares que nós já vimos. Uma volatilidade muito grande, isso não podemos deixar de dizer. O câmbio está muito volátil, está muito difícil de prever qualquer tendência. Nós temos alguns pontos internos aqui que são complicados, temos as questões externas, a segunda onda do coronavírus, etc. Então, tudo isso pode trazer pressão para o câmbio, né? E o produtor que acaba comprando em reais, recomenda-se que ele venda também a soja em reais. Esse descasamento de moedas ele pode causar um problema muito complicado para o produtor no futuro. Então, o produtor que optar por fazer a venda do grão dele em dólar, recomenda-se que ele compre o fertilizante em dólar. O descasamento de moedas, no caso de compra e de venda, ele pode causar um problema bem substancial para o produtor no futuro. Estratégia e operações estruturadas, né? Exatamente. Exatamente. Sempre buscar aí as alternativas que o mercado oferece. É muito difícil de dizermos, olha, isso vai acontecer, esse cenário vai se concretizar. Eu acho que o produtor rural hoje ele dispõe de algumas ferramentas, ele tem que utilizá-las, né, para tentar mitigar os riscos que ele tem nas operações.
Exatamente. A gente tem visto os produtores buscando muito mais capacitação em educação financeira justamente para aproximar suas operações do campo, essas operações que exigem essa financiarização do setor. E eu acho que a gente tem evoluído muito bem nesse campo também, né, Jefferson? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje nós estamos aí com contratos futuros, inclusive de fertilizantes, na Bolsa Custo Frete Brasil, né, no CMA Group. Então, o produtor pode fazer essa trava também de fertilizantes, não só do grão. Ainda, claro, estamos com uma liquidez bem baixa, não tem muita movimentação. Estamos começando, foi no ano passado. Então, o produtor hoje ele tem ferramentas que podem ajudar ele na comercialização. Então, no caso do fertilizantes, no caso do grão, travas de câmbio, opções, que a gente chama de seguros de alta, seguros de baixa. Então, ele pode realmente usar de todos esses artifícios que ele possui e melhorar não só a venda do grão, mas também a compra do insumo. Sem dúvida. Jefferson, excelentes dicas para a gente concluir a nossa entrevista. Muito obrigada por essa sua análise, pelas orientações, principalmente, que você traz à nossa audiência aqui no Notícias Agrícolas. Elas são determinantes, principalmente nesse momento onde as relações de troca ainda estão favoráveis, né? E isso o produtor não pode perder essas oportunidades, esses bons momentos que o mercado lhe oferece. Obrigada, Jefferson. Obrigado a você, um excelente dia a todos. Tchau, tchau. Muito obrigada para ti também. Até a próxima. Até a próxima. Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, conosco nesta manhã de terça-feira aqui no Notícias Agrícolas. Então, recapitulando rapidamente, 30% dos fertilizantes, se a gente observa uma média nacional, já foram adquiridos. Esse número é bem maior do que em outros anos, e se a gente comparar também a média das últimas safras, também é superior. A gente ainda tem relações de troca bastante favoráveis, embora alguns preços, alguns componentes entre os fertilizantes tenham sofrido uma pressão de alta aí nos últimos dias, como a ureia, por exemplo, dado uma demanda maior da Índia. O MAP e o KCL também subiram. O KCL, na verdade, está estagnado, os preços estão estagnados há algumas semanas, como explicou o Jefferson. O MAP também subiu, mas não tão agressivamente quanto a ureia. Enfim, seguem favoráveis as relações de troca para os produtores brasileiros. Isso vale para o milho, isso vale para a soja. Os preços nominais da soja, do milho, também têm subido, também têm registrado recordes. O momento é muito favorável, a demanda pelos nossos produtos é muito grande. Então, tudo isso cria um cenário bastante favorável para o produtor olhar para essas compras. A gente fala de uma média de 30% nacional, né, Brasil, mas a gente já tem, em alguns casos no Mato Grosso, compras de até 80% já concluídas para os fertilizantes para a safra 21-22. E a gente está ainda plantando a safra 2020 e 2021. Então, vejam como evolui o agronegócio brasileiro usando como eu disse para o Jefferson, essa financiarização e todas essas ferramentas que hoje o produtor tem para otimizar as suas estratégias, tanto de venda quanto de compra. Então, a gente quer aqui trazer boas informações para você tomar boas decisões. E para isso, vamos completar esse boletim, então, com as cotações lá na Bolsa de Chicago, porque hoje é dia de intensa realização de lucros por lá. Vamos ver como é que estão os preços da soja nesse momento na Bolsa de Chicago. As cotações caindo mais de 13 pontos nos principais contratos. O janeiro vale $11,78 por bushel, o março $11,79, o julho $11,72 e o agosto $11,49. Lembrando que ontem o janeiro, alcançou os $12 por bushel. Chegou nesse patamar, não conseguiu se manter, recuou, fechou em alta e hoje realizando parte dos ganhos, não só da sessão anterior, mas dos ganhos acumulados aí nos últimos dias. Passando para os preços do milho, a gente tem o dezembro com $4,19, caindo 7,5 pontos, o março 4,26, com uma queda de 7 pontos mais 25, o maio 4,29, caindo 6 pontos mais 75, e o julho $4,30, com uma queda de 5 pontos mais 75. Concluindo com os números do trigo, a gente vê o mercado também recuando hoje, o dezembro 5,96, o março $6 por bushel, o maio 6,3 e o julho $5,97. As baixas variam entre 2,75 pontos e 4 pontos nas posições mais negociadas. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até daqui a pouco.